Em 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o tema 990 em repercussão geral. Trata-se do compartilhamento do relatório de inteligência financeira em casos de investigação criminal. No entanto, desde 2019 já foram mais de 740 reclamações decididas em decisões monocráticas no Supremo e mais de 230 decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal em ações que indicam que essa decisão em repercussão geral está sendo descumprida ou não tem sido bem compreendida pelos tribunais. No vídeo de hoje, quero comentar com vocês o dissenso, a discordância, os problemas hoje presentes na temática do compartilhamento do relatório de inteligência financeira entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar entender isso pensando direito. Bom, eu já cheguei a comentar aqui no canal com vocês que há uma série de obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro que fixam a necessidade de, entre outras coisas, nós estabelecermos uma legislação no Brasil para o enfrentamento da lavagem de dinheiro. Eu me refiro aqui à Lei 9.613, de 1998. No seu artigo 15, ali estabelece a necessidade de que nós compreendamos que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, comunicará às autoridades competentes, especificamente o Ministério Público e Polícia, a instauração dos procedimentos cabíveis quando se deparar com existência de crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Essa previsão é a previsão do artigo 5º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Vou aproveitar aqui para fazer uma pausa. Se você ainda não me segue lá no Instagram, se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal e não ativou o sininho para saber das novas notificações, está perdendo seu tempo para poder pensar direito e me acompanhar aqui em reflexões que pretendem ser úteis no seu dia a dia. Volto para cá. Eu falava que a Lei de Lavagem de Dinheiro traz essa determinação de comunicação aos órgãos de persecução penal do que seja a notícia de uma operação suspeita. Esse documento que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, faz tanto à polícia quanto ao Ministério Público, esse documento se chama Relatório de Inteligência Financeira, o RIF. Eu vou passar a me referir a ele com essa sigla, tudo bem? O relatório de inteligência financeira ele é uma comunicação de uma operação reputada suspeita à polícia e ao Ministério Público. E aí vem um ponto importante para que você entenda bem. O que é uma operação suspeita? O que a gente entende por isso? A operação suspeita, é importante anotar isso, ela não é uma operação que deriva de uma suspeita subjetiva, não é um agente público olhando e falando que há uma suspeita sobre aquilo, não. O mercado financeiro e suas operações são estritamente regulados. A chamada operação suspeita nada mais é do que uma operação que justamente aciona, atinge, traz a atenção quando foge do padrão dessas operações financeiras. Imagine você um exemplo simples disso. Eu tenho alguém cuja movimentação financeira todo mês se decorre da sua remuneração, por exemplo, de R$10 mil. Essa pessoa tem como bens declarados uma motocicleta e, eventualmente, um imóvel. E imagine você que, em determinado mês do ano, essa mesma pessoa compre um veículo pagando em dinheiro vivo, cash, uma nota sobre a outra, por exemplo, no valor de R$250 mil. Essa compra, que é comunicada aos órgãos claramente destinados à fiscalização de operações financeiras e igualmente de fiscalização tributária, ela é comunicada, por exemplo, pela concessionária de veículos. Isso aciona uma suspeita porque essa pessoa, nas suas operações ordinárias, não evidencia a movimentação financeira hábil a permitir essa operação de aquisição de um veículo que em si nada tem de ilícito, mas que atrai uma suspeição, porque nós estamos falando de uma pessoa que não dispõe de uma movimentação compatível para isso. É caso de investigar. Esse relatório de inteligência financeira já trouxe bastante debate no Brasil e, por isso, a decisão do tema 990 pelo Supremo.
O Supremo decide o tema 990, fixando a partir dele duas teses. É possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com os órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial. O relatório de inteligência financeira não configura quebra de sigilo bancário ou quebra de sigilo fiscal. O cuidado tem que se ter é o resguardo do caráter sigiloso dessa informação, ou seja, a necessidade de que ocorra um procedimento formalmente instaurado e sujeito a posterior controle jurisdicional. Esse compartilhamento ainda ocorre, repito, respeitando-se a mantença dessa garantia de sigilo. Foi isso que o Supremo decidiu em 2019, já tem um tempinho. E o que tem acontecido em relação a esse tema? Tem acontecido um certo dissenso sobre as modalidades de acesso a esse relatório de inteligência financeira. O relatório de inteligência financeira, ele opera a partir do que seja a emissão espontânea desse relatório, que é quando há esse acionamento de alertas, nós nominamos isso na literatura de red flags, uma bandeira vermelha, ou seja, o alerta de que há uma suspeição sobre determinada operação. E então o COAF, como determina a lei, faz essa comunicação. Agora, uma outra figura de acesso a esse relatório de inteligência financeira é quando polícia ou Ministério Público estão no curso de determinada investigação e solicitam um relatório de inteligência financeira. E eis aqui um ponto relevantíssimo na compreensão do tema 990. O Supremo Tribunal Federal diz que é possível, sim, o acesso a esse relatório, seja quando ele é comunicado espontaneamente pelo COAF, seja igualmente por demanda da autoridade policial ou do Ministério Público. Agora, atenção, o conteúdo do RIF sob demanda é rigorosamente idêntico ao RIF editado espontaneamente. Aqui a gente precisa ter uma lembrança ou um alerta aqui criminológico. Não podemos imaginar que todas as hipóteses de expedição e emissão do relatório de inteligência financeira culminem em comunicações formalizadas à polícia ou ao Ministério Público. Há muitos casos que simplesmente caem naquilo que nós chamamos de cifras ocultas. Assim como nem todas as ocorrências policiais vão resultar na instauração de um inquérito policial, desafortunadamente não são todas as operações suspeitas que vão resultar na emissão de um relatório de inteligência financeira. Então, havendo um procedimento formalmente instaurado, ou seja, uma investigação em curso sujeita a controle jurisdicional, é possível sim que a autoridade policial ou o Ministério Público façam essa requisição, essa solicitação, o tal do RIF sob demanda, tudo bem? O que tem acontecido? Tem sido bastante comum, desafortunadamente, o dissenso entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal em relação ao que seja a licitude desse relatório de inteligência financeira. O STJ tem anotado aqui problemas em relação ao que seja a demanda para o relatório de inteligência financeira e tem identificado equivocadamente a figura do Fishing Expedition, essas solicitações. Por quê? O argumento aqui do STJ é que essas apurações a partir do relatório de inteligência financeira têm evidenciado devassa ou, eventualmente, uma apuração sem objeto formalmente estabelecido. O Fishing Expedition, se você quiser que eu comente ele aqui num outro vídeo, deixa seu comentário aqui e interaja no canal. Eu posso comentar sobre isso depois. Mas, em síntese, essa expressão norte-americana de pesca ou busca exploratória se refere àquelas situações em que ocorre uma determinada diligência investigatória que resulta numa verdadeira devassa na vida do particular sem um objeto previamente estabelecido. E o que o Supremo tem feito numa série de reclamações concedidas dentro do tribunal é indicando que não há Fishing Expedition e tampouco inobservância de subsidiariedade para acesso ao relatório de inteligência financeira naquelas hipóteses em que haja indicação de fato certo para apuração e uma investigação formalmente instaurada para tanto. Se existe fato certo sendo apurado e isso ocorre no curso de um apuratório, de um procedimento formalizado, seja um inquérito policial, seja o procedimento de investigação criminal, não há que se falar em ilicitude ou caráter abusivo no acesso a esse relatório de inteligência financeira.
Há um ponto aqui interessante. O que nós estamos tratando é de investigação patrimonial. E há uma série de mandados de consequência patrimonial na apuração de determinados crimes. Um exemplo recente é o do confisco alargado, instaurado no Código Penal a partir do pacote anticrime, a Lei 13.964. O confisco alargado nada mais é do que a verificação de licitude do conjunto patrimonial de um acusado por um crime cuja pena seja superior a 6 anos. Não há sequer necessidade de vinculação entre o que seja esse crime que resultou na condenação e o que seja a verificação de licitude desse universo patrimonial. Em casos assim, faz todo sentido que se determine ou se estabeleça o acesso ao relatório de inteligência financeira. Então, o que o Supremo deixa claro, primeiro, é a verificação de que o relatório de inteligência financeira, seja sob demanda, seja ele espontâneo, terão rigorosamente o mesmo conteúdo. Isso já está decidido desde 2019. O acesso a esse relatório independe de determinação judicial, isso não configura quebra de sigilo. E aqui vem o ponto mais destacado. O acesso em si do relatório de inteligência financeira, ele não reclama observância de subsidiariedade. O que eu quero nominar com isso? A necessidade de demonstração de esgotamento de diligências menos invasivas para o alcance daquela mesma verdade. Não é o caso. Subsidiariedade é aplicável em diligências invasivas, como ocorre, por exemplo, numa quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, interceptação telefônica, acesso a conversas armazenadas em dispositivo eletrônico. Não é o caso do RIF. Não há que se observar subsidiariedade. O que se exige para o acesso ao relatório de inteligência financeira sob demanda é a investigação formalmente instaurada e a definição, a indicação de fato certo para a apuração. Nós precisamos atentar bem ao que sejam esses eventuais tensionamentos entre o Supremo Tribunal Federal e STJ. Primeiro porque aí reside um caso desafortunado, ruim, de não alinhamento à jurisprudência dos tribunais superiores, que só conseguem funcionar se houver obediência aos seus precedentes. E de outra parte, é isso que assegura aqui um nível de sofisticação grande, não apenas nos casos que têm sido interpretados e julgados por essas cortes, mas especialmente para quem está estudando e tem a necessidade de compreender com profundidade esse tema. Eu sou Antônio Suxberg, você está no canal Pensando Direito, e se você puder, deixa aqui o seu like, compartilha esse conteúdo com quem está estudando com você e acompanhe o nosso canal, porque daqui a pouco tenho certeza que eu vou trazer algum tema que reclame aí de você um pensamento direito. Tá ok? Até logo, um abraço, fico por aqui.